Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e vitórias. E abençoe muito a sua casa e a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira reunião acontece às 7 da manhã, em São Paulo. Depois, às 9h15, 19h30, em todos os nossos templos. Busque a Deus. Cada dia que passa, nós vemos a necessidade de buscar ainda mais o Senhor. Vivemos o final dos tempos. Se apegue cada vez mais ao Senhor, busque-o. Não pare para descansar de Deus. Busque a Deus. Olha o que diz aqui em Daniel 6, no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Havia uma oposição contra Daniel, muita inveja, muita perseguição contra ele. E como ele era irrepreensível, seus inimigos trabalharam para criar um decreto estúpido, que por 30 dias ninguém poderia buscar a nenhum deus, nem pessoas, nem nada, só o rei. E o rei não percebeu que aquilo era uma cilada para o Daniel. E assinou o decreto. Quando ele ficou sabendo daquele decreto estúpido, que infelizmente algumas pessoas, elas trabalham só para manter ou para levantar construções insensatas, atitudes estúpidas. O decreto não tinha sentido algum, não servia para nada, não acrescentava nada, não edificava em nada. Algumas pessoas são assim. Elas não param para ver que elas estão fazendo muitas coisas, mas nenhuma tem sentido, acrescenta, edifica, realmente sem função, sem utilidade. Era um decreto sem utilidade nenhuma. Simplesmente elaborado, criado, investido tempo e energia para prejudicar uma pessoa, que era Daniel. Porque ele era de Deus e crescia. Quando ele soube que o rei tinha assinado, ele fazia isso aqui todo dia. As janelas do quarto dele ficavam na direção de Jerusalém, e ele ajoelhava 3 vezes por dia na direção de Jerusalém e orava a Deus. Todo dia ele fazia isso, 3 vezes por dia. Quando ele soube daquele decreto, que no decreto havia sido colocado que ninguém podia buscar nenhum Deus, e nem pessoa, nem nada por 30 dias. O que ele fez? Ele foi fazer a mesma coisa que ele fazia todos os dias. Ele não parou. Aqui está o exemplo de alguém que decidiu ser fiel até a morte. E eu penso que é isso que Deus quer aqui no seu entendimento. Ser fiel até a morte. Aconteça o que for, seja fiel até a morte. Mesmo que você corra riscos, permaneça fiel. Talvez na tua vida também tenham se levantado coisas para te impedir de permanecer fiel a Deus, buscando a Deus, com hábitos saudáveis, inteligentes, sábios, como eram os de Daniel. Talvez na tua vida tenham se levantado situações, pessoas contra você, situações várias para te impedir de continuar na direção certa.
E eu creio que Deus está dizendo, permaneça até o fim. Seja fiel até a morte. Custe o que custar. Não ceda a ameaças. Não ceda às pressões. Não ceda a nenhuma ameaça. Não ceda a nenhuma pressão. Fica com aquilo que você sabe que tem funcionado, que é o certo, que Deus te mandou fazer, que tem funcionado e vai continuar funcionando. Ainda que, como foi com Daniel, você corre um risco de perder algo. No caso do Daniel, era de perder a vida. Quem desobedecesse a esse decreto estúpido seria jogado, lançado na cova dos leões. Ele sabia que ele estava sendo vigiado e que aquele decreto era para pegá-lo. E ele não temeu. Ele não temeu ao decreto, ele não temeu as pessoas que estavam ali vigiando a vida dele. Ele não temeu ser jogado na cova dos leões, porque ele cria num Deus que nunca falhou. No Deus vivo. Se você crê nesse Deus, tudo irá contribuir para o seu bem. Tudo. As pressões, as ameaças, as perseguições, decretos estúpidos, pessoas usadas pelo mal para te perseguir. Tudo contribuirá para o seu bem. Quando ele soube do decreto, ele não foi chorar. Ele não foi lamentar. Ele não foi murmurar. Ele não foi ligar para alguém. Ele não foi em busca de encontrar um ombro para chorar. Ele também não parou e disse, eu acho que é melhor eu respeitar o decreto, né? Acho que é até prudente. Eu não vou buscar Deus por esses 30 dias. Deus vai me entender. Não. Ele não fez nada disso. Ele não era covarde. Ele não era um fraco. Ele não tinha medo da morte. Ele sabia em quem cria, que é o Senhor, o Deus que nós cremos. E ele sabia que esse Deus não falha e que, ainda que não o livrasse, ele não ia parar de buscar e obedecer a Deus. Ele estava decidido a ser fiel até o fim. E quando uma pessoa decide ser fiel até o fim, ela jamais é decepcionada, ela não é fracassada, ela não é derrotada, ela não perece, ela não perde. Ela não perde. Ele não perdeu. Eles até conseguiram colocar ele na cova dos leões. Mas nada aconteceu com ele. E quando ele foi tirado de lá, ele saiu exaltado, o nome do Senhor exaltado. Ele foi abençoado naquele reino. E todos os seus inimigos, com suas famílias, todos foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que enquanto Daniel passou uma noite inteirinha numa cova, junto com leões famintos, e o anjo fechou a boca dos leões, que eles não tinham possibilidade de abrir, e nada aconteceu com Daniel, os inimigos não tinham chegado ainda ao fundo da cova, já estavam com os ossos estraçalhados, diz a Bíblia. Estavam estraçalhados. Os leões estraçalharam com eles. Entendeu? Porque eles não tinham o Senhor. E eles não dependiam do Senhor. E ao contrário, eles tentavam prejudicar um homem que buscava o Senhor. E nunca termina bem quando uma pessoa tenta prejudicar alguém que anda com Deus e confia nesse Deus. Mas quem anda com Ele, confia nele, é sempre abençoado, sempre prevalece. Daniel prevaleceu porque ele permaneceu buscando ao Senhor. Ele não se intimidou diante das ameaças, ele não se intimidou diante das pressões, da ameaça de morte. O risco era de morte.
Ele não se intimidou. E Deus está dizendo isso para você. Não se intimide. Continue buscando o Senhor. Continue fazendo o que é certo. Continue no lugar certo, fazendo o que é certo. Não arrede o pé. Permaneça firme. Seja fiel até o fim, porque a sua recompensa vai ser imensa. E eu não estou falando só do céu, não. Estou falando aqui. Você vai sair muito mais abençoada dessa situação do que quando entrou, como foi com Daniel. Seja fiel até o fim. Resista firme com Deus. E você vai ser honrado. Deus vai te honrar grandemente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu volto já para nós orarmos. Eduardo, Viviane, como que era a vida de vocês antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver a fé que vocês vivem hoje? Era totalmente destruída como casal e em todas as áreas da nossa vida. Eu era desviado de outro ministério, perdi a fé totalmente, e foi através dela, do diácono Zé Carlos, que ela começou a buscar, e através dela eu comecei a frequentar a igreja. Mesmo descrente ainda, eu frequentava. Esse desvio do senhor foi literal, o senhor se envolveu até mesmo com bebida, com coisas erradas, não é isso? Isso, passei durante um tempo bom da minha vida jogando minha vida no lixo. Buscando algo que não me edificava e eu achava que aquilo era bom. Tive uma decepção muito grande, mas a Bíblia disse para a gente não olhar para os homens e olhar para Deus, mas dentro do ministério que eu estava, eu olhei muito para os homens e acabei me decepcionando. Por intermédio dessa busca, da orientação, da direção que a senhora recebeu do Ministério Mudança de Vida, a libertação aconteceu. Aconteceu. E muitas vezes com muita dificuldade, porque Deus sempre falava que ia honrar. Só que quando Deus falava que ia honrar, parece que o inimigo mexia para que eu desacreditasse, para que eu desistisse. E a bispa sempre falando nas palavras, isso é para glória, isso não é para vergonha. E continuamos tentando. E graças a Deus, hoje ele está liberto de todos os vícios. Durante todo esse processo de aprendizado, da direção dada pelo Ministério Mudança de Vida, vocês passaram grandes situações e por intermédio da fé, vocês venceram todas elas, não foi? Vencemos e continuamos vencendo. Cada dia é um milagre que Deus faz na nossa vida. Testando a nossa fé, né? Na verdade, eu não sei nem se a palavra é testando, mas moldando a gente. Cada situação, quando nós pensamos em desistir, ele está ali, não desista que eu estou com você. E está assim, um dia após o outro. Vocês, por intermédio de inúmeras situações, a senhora perdeu o emprego, ele também perdeu o emprego, e passaram uma situação muito difícil, e durante essa situação vocês se apegaram em Deus e tudo mudou. É verdade. Ficamos desempregados, tudo aquilo que a gente tinha conquistado foi tomado, o carro, por falta de pagamento, passamos alguma dificuldade em casa, algumas pessoas tiveram que manter a gente. Foi um período muito difícil, uns 8 meses muito difíceis na nossa vida. E aí Deus nos abençoou, deu uma estratégia para a gente acabou montando uma empresa no fim do ano passado e as coisas mudaram bastante para nós. Durante esse processo também veio a bênção, um carro, não foi? Perdemos um carro e de uma maneira inexplicável Deus nos abençoou com outro carro. Conseguimos montar a empresa no momento que a gente estava sem dinheiro, mas a gente tinha um cliente. E o faturamento nos últimos 2 meses da empresa supriu todas as nossas necessidades do ano todo. Vale a pena perseverar, colocar em prática a direção que é dada pelo intermédio do Ministério Mudança de Vida? Vale muito, e principalmente ser dizimista e ofertante fiel, porque a gente, no momento que a gente mais ficou com dificuldade, que a gente não tinha dinheiro, a gente dava dízimo de qualquer moedinha que chegava dentro da nossa casa, porque a gente não tinha dinheiro, mas Deus abençoou muita gente para nos sustentarmos. Então, assim, o dízimo ele vem em primeiro lugar, dízimo e a oferta em primeiro lugar. Vale a pena manter a fé e buscar Deus, porque Ele faz um milagre de um dia para o outro. Eu acabei voltando para o louvor hoje, estou ensaiando, estou buscando mais a Deus, que é o meu chamado, não adianta fugir. Já usei do meu dom fora da igreja, mas eu acredito que esse é o meu chamado. E esse é o projeto principal para 2013, espiritual. Em primeiro lugar é voltar a louvar o Senhor no altar. É importante lembrar tudo isso,
toda essa história de vocês, hoje, domingo, iniciaram o jejum e passaram o dia inteiro aqui na igreja, orando, buscando na presença do Senhor. Nós buscamos Deus muito hoje. A gente fez o jejum desde o início. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Paz. Paz espiritual. E as outras coisas são acrescentadas. Mas, em primeiro lugar, a paz espiritual. Que Deus nos dá muito através dessa igreja, através das palavras, de muita gente que nos ajuda aqui dentro. E tudo espiritual. O resto vem tudo com a consequência do que você busca. E obedecer. Então, ele ensina muita coisa para a nossa vida. O que vocês têm a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que vê o depoimento de vocês, a transformação da vida de vocês? Se acha que não tem saída, eu digo que tem saída para o pior momento da sua vida, por pior que seja a situação, tem saída. E aqui você busca uma transformação, um conhecimento de si próprio e um Deus verdadeiro que não nos abandona nunca. Hoje feliz. Sempre. Abençoado. Abençoadíssimo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém a todos nós. O que aconteceu com vocês? Bispo, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu, que eu fiquei internado 3 dias com cólica de rim e Deus me curou, né? Louvado seja Deus por isso. E também quero agradecer por este mês na campanha do Propósito das Mudanças, que nós estávamos orando, pedindo para Deus, porque já há 1 ano e 9 meses a gente estava esperando a venda de um apartamento, né? Que era uma herança nossa, parte da herança. 1 ano e 9 meses? 1 ano e 9 meses, quase 2 anos. Quase 2 anos. E esse apartamento só podia ser vendido à vista, porque não tinham terminado a última torre do apartamento e não tinha saído a escritura para todos os moradores. E Deus preparou esse comprador, que foi lá e comprou à vista. E nós recebemos a nossa parte da herança por direito. E mais uma benção, quitamos o nosso carro. Hoje nós temos um carro seminovo, quitado, e para a honra e glória do Senhor Jesus, abençoado. Você colocou aqui, nós queremos essa decisão agora, nessa mudança, fechar o ano com essa decisão, com essa solução. Sim, bispo, no meu projeto e no projeto dela, na concordância. E está finalizando o ano abençoado. Abençoado. Abençoado? Abençoado, em nome de Jesus. Como é que você chegou à igreja? Como estava a sua vida em todas as áreas? Eu estava totalmente destruída. Cheguei aqui o ano passado, em junho, e cheguei nesse altar aqui praticamente carregada, não conseguia me levantar, enorme, estava com quase 110 quilos. Fui destruída financeiramente, na área da saúde. Meu marido tinha ido embora. Todas as áreas, a área espiritual também, que eu tinha me transformado praticamente, eu estava como devota de São Jorge, eu e meu marido, né? Estou um pouco nervosa, gente. E assim, comecei a vir aqui através do meu irmão, né? E da minha cunhada, e desse bispo maravilhoso, que começou a mudar minha vida. Deus começou a mudar minha vida completamente. Hoje meu marido está de volta, depois de 1 ano, ele ficou longe, 1 ano, ele me abandonou praticamente, eu entrei em depressão, e hoje ele está aqui de volta, minha vida está totalmente restaurada. A parte da minha doença, eu tinha uma doença totalmente incurável, eu tinha uma doença chamada doença de Still, que eu descobri que tinha que ser transplante de medula para mim ser curada. E eu não precisei nada disso, eu só precisei de Deus na minha vida. Então, hoje eu tenho a minha vida totalmente restaurada. Olha que lindo. O ano passado ela chegou nesse propósito, com tudo isso que você ouviu, tudo destruído. Hoje, ela está de volta no propósito. Detalhe, ela é de fora, ela não é daqui. Ela está de volta com tudo que estava destruído, saúde, casamento, tudo restaurado, tudo mudado. E tem mais uma coisa, esses dias atrás a gente aluga a casa, a gente mora na Praia Grande e a gente aluga a casa da praia. 3 meses tentando alugar a casa da praia, porque a gente queria, meu marido falou, vamos passar o ano novo aqui.
aqui em São José do Rio Preto. E a gente não conseguia alugar a casa da praia, então, enfim, nós tínhamos cachorros, não tinha nem onde colocar, não tinha como. Foi anteontem, né, amor? Anteontem, fechamos o negócio, assim, foi de um dia para o outro, entramos numa imobiliária. A corretora era evangélica, enquanto isso a gente tinha procurado outras imobiliárias e não conseguia nada. E em um dia a gente fechou o negócio e nós estamos aqui para passar o ano novo, a virada com Deus. Amém? Como é que você está? Ótimo. Sentindo completamente diferente. Eu ainda não tenho explicação porque eu estou sentindo. Bom, em primeiro lugar, bom dia, igreja. E eu sou muito tímido, vou tentar me manter o mais calmo possível. Eu ainda não sei o que eu estou sentindo. Eu só sei que tem 25 dias que eu estou frequentando a igreja, 25 dias que eu estou ouvindo a palavra. E nesses 25 dias eu posso garantir que já tem 20 dias que eu parei de fumar. E eu fumava há 32 anos, 34. Sabe, eu fui semana passada, uma semana retrasada, na igreja lá em São Paulo, no Brás, e vi a bispa, Cléo. E eu falei uma coisa assim, que depois eu repeti para o Braga, que é meu cunhado, eu descobri que Deus não tem sexo. Sabe, ouvindo o bispo falar e a bispa falar, o poder dessa igreja é tão grande que eu saí modificado. Amém, pessoal? Um testemunho de transformação, de restauração, de mudança, de conversão. Deus faz tudo e faz completo. Amém? Estamos finalizando 2012 abençoadíssimos. Amém. Bispo, eu queria que o senhor abençoasse as nossas alianças. Eu vou abençoar, vou consagrar. Dona Leila, como que era a vida de vocês antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Pastor Rafael, a gente sempre teve uma vida boa, tranquila, assim, mas aqui no ministério a gente aprendeu a cuidar mais do lado espiritual, tivemos crescimentos muito grandes em relação a isso, ao cuidado com o lado espiritual, sabe, o crescimento espiritual e financeiro também, que foi muito bom para a gente. Eu sempre usei o que veio do altar e colocava em prática. Eu escutava e colocava em prática. Isso foi aumentando a minha esperança, a minha fé, o acreditar mais que a gente é capaz de chegar onde a gente quer. E isso foi muito importante, isso me ajudou muito. Dona Leila, da época que vocês chegaram, a senhora já pôde presentear o pai de vocês, o pai da senhora, com um apartamento. Hoje o apartamento que o pai da senhora mora é um apartamento que vocês tiveram o prazer de comprar e presentear a ele. Isso é verdade, é uma realização de um sonho. Eu sempre quis dar uma casa ou um apartamento para eles e a gente conseguiu realizar isso. Entregamos para ele com a chave para uso e fruto até o fim da vida deles. Isso foi uma das primeiras realizações. E vieram muitas outras em relação a isso. Esse ano mesmo, no começo, teve os 2 carros nossos que a gente adquiriu também, que foi muito bom. E entramos na campanha. Seu Luiz, vocês tinham um sonho de abrir uma empresa, né? E as coisas não davam certo, as lutas, as batalhas. E nessa campanha, vocês entraram determinado a abrir essa empresa. Isso, exatamente. Nós tivemos um momento de apreensão com o início da empresa, nós fizemos a compra da empresa e veio bastante lutas. E como a minha esposa sempre falava, que ela não ia desistir do sonho dela, e eu me apeguei bem no sonho dela também, e isso veio nos ajudar na concretização, né? E agora nós estamos com uma empresa estabelecida. A empresa está aberta, tem CNPJ, e veio daí até um caminhão junto, né, pastor, que é muito bom. A gente conseguiu comprar o primeiro caminhão, que é um bitrem, e esse caminhão já veio com um contrato fechado com a empresa e ele já está circulando. Quer dizer que a empresa que Deus deu, ela já está faturando, já está abençoada. Já está abençoada, porque tem gente que demora às vezes 6 meses para conseguir algum contrato bom. Nós temos um contrato bom com uma empresa boa por prazo indeterminado. E isso é uma bênção muito grande. Deus abençoou grandemente. Está finalizando 2012 voando alto. Voando alto como o melhor ano da nossa vida. Encerrando ele assim, abençoado, pastor. Voando alto, seu Luiz. Bem alto, né? Bem mais. Feliz? Feliz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém, obrigado. Momento da oração.
Deus de Israel, eu oro por esta vida que talvez está sofrendo uma pressão absurda, violenta. Talvez os conselhos são: bom, ceda. Não faça assim, ceda. Talvez a ideia do que seria melhor, a melhor atitude é ceder. Mas o Senhor está dizendo: não ceda. Não ceda. Não ceda às ameaças, não ceda às pressões. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Eu creio que o Senhor está dizendo isso. Como Daniel foi fiel ao Senhor até o fim, o Senhor está dizendo a essa pessoa: seja fiel até o fim. Seja fiel. Não arrede o pé daquilo que é certo. Ainda que esteja previsto você ser lançado numa cova de leões, nada de mal vai lhe acontecer. Você vai sair ileso. Meu Deus, que essa pessoa confie e permaneça fiel e resista com fidelidade, porque o Senhor é com ela e ela vai sair muito abençoada. O Senhor é com ela. A recompensa é muito grande pela fidelidade. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Determino vitórias, soluções e definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas e prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas pelo programa, alimentadas, mas que talvez ainda não tomou a decisão de se tornar um semeador. Que tome essa decisão, porque essa atitude de fé leva a vencer. Deus, eu peço que essa mensagem possa inundar o coração dessa pessoa de paz e de coragem, e que ela resista firme, que ela continue na direção certa, porque o Senhor é com ela. Nada vai prejudicá-la, ela não vai sair derrotada, mas sim muito mais abençoada e vitoriosa. O Senhor vai honrá-la pela perseverança na fidelidade e obediência. Abençoa a todos. É o que eu peço e agradeço. Obrigada, meu Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Venha buscar o Senhor, fique firme nele, porque Ele tem o melhor para você. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.